Seja muito bem-vinda a mais um programa Mulheres Inabaláveis. E hoje eu estou aqui com uma mulher mega inabalável, Denise Real, que é uma nutricionista. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Eu que agradeço muito, Lia. Que bom. E a Denise, gente, ela tem uma história muito bacana, por isso que eu convidei, porque é uma história de muita batalha, de conquistar o seu espaço, né, Denise? Porque tem muita gente no mercado, tem muita nutricionista, e não é fácil a gente conquistar ali o nosso espaço. Então eu quero saber um pouquinho aí da sua trajetória, o que você fez, quais foram os pontos importantes da sua vida. Mas antes, me fala um pouquinho, conta para o pessoal te conhecer um pouquinho. Quem você é, o que você faz hoje? Bom, eu sou Denise Real, eu sou naturalmente de Lins, uma cidade bem próxima daqui, 100 quilômetros, e estou em Bauru há 9 anos. Já sou formada há 12 anos e teve uma trajetória, né, de eu sair da minha cidade, do convívio com a minha família, para vir para cá, para Bauru. Por que você escolheu Bauru para vir, né? Tudo bem, eu amo Bauru, mas por que Bauru? Eu sou muito enraizada e ligada aos meus pais e família, então eu nunca almejei, isso desde sempre, viver em grandes centros, capitais, eu prezo muito por qualidade de vida também, então eu nunca almejei grandes distâncias. E eu comecei os meus atendimentos assim que eu me formei em nutrição lá na minha cidade, em Lins. E nessa clínica, que era a clínica de clínica de um médico bem conhecido lá, ele uma vez comentou comigo, poxa, eu tenho uma clínica também em Bauru e lá estamos sem nutricionista. E ele me sugeriu, o que você acha de começar a ir para lá, vai 1, 2 vezes na semana e começa a ver, sentir como que são os atendimentos lá. E aí eu comecei a viajar, ficava aqui 1, 2 dias e voltava a Lins e continuava atendimento lá. Com isso, eu senti que, por ser uma cidade maior, Lins, né, 80 mil habitantes, aqui muito maior, o fluxo era bem melhor aqui em Bauru. E eu comecei a me desfazer um pouco dos atendimentos lá. Comecei a indicar para outras profissionais para me desvincular um pouco e começar os atendimentos aqui. E foi bem na época, Lia, que abriu o credenciamento para nutricionista, em convênios. Convênio médico. Porque até então não tinha essa especialidade. Abriu para nutricionista, psicólogo e outras áreas. Aí eu pensei, bom, eu vou ser a primeira da fila. Sim. Vou me credenciar em todos os convênios. Por quê? Recém-formado que é o quê? Trazer pacientes, fazer o seu nome, né, ser conhecido. Exato. Eu pensei, bom, não tem ninguém da minha família que é médico, quem sou eu aqui em Bauru, né? Não conhecia ninguém, né? Porque se fosse ainda em Lins, cidade pequena, sim, todo você mundo é se filha conhece, de fulano. Mas aqui você não conhecia ninguém. Exato. Então eu pensei, bom, eu tenho que atrair as pessoas até mim, porque depois disso eu vou conquistar, né? E aí comecei, me credenciei em todos os convênios e assim, quem não é da área não tem ideia de como é lastimável a remuneração, 15, 20, o melhorzinho R$25 cada atendimento. Nossa. E eu era credenciada pela clínica, então ainda tinha um abatimento de 20%. Ou seja, sobrava nada. pouco. E eu gosto muito de dar atenção ao paciente, desde aquela época recém-formada, porque eu via que esse contato, esse olho no olho, o acolhimento fazia diferença na adesão do paciente com a dieta, com o plano alimentar. Então eu não conseguia fazer um overbooking, que é sobrecarregar a agenda para ter mais, né, ser mais remunerada com isso. Hoje sua sessão demora mais ou menos quanto tempo? Depende muito, 30, 40 minutos, 1 hora, depende muito. Muitas vezes se eu vejo se a agenda, algum paciente se marcou, eu estendo mais aquela conversa com o paciente, depende muito da demanda. Mas eu comecei a fazer dessa maneira. Então, eu não adequei o meu atendimento a simplesmente uma remuneração, que eu sabia que não era coerente. Mas na minha cabeça era assim, é uma etapa. Estou fazendo isso para ser vista pelas pessoas, para as pessoas me conhecerem. Então, eu falei, eu vou continuar da forma que eu acredito, que é atendendo. Nessa clínica era de meia hora, eu falei, não importa, eu vou fazer dessa maneira. Eu acho muito importante isso. Às vezes a gente quer buscar tanto a gente crescer, evoluir tudo, mas a gente não pode perder a nossa essência do que a gente acredita, né? Às vezes naquele momento é difícil manter, porque todo mundo vai fazer diferente, daí você é a única que está lá se mantendo firme.
Mas lá na frente faz a diferença, né? Faz muita diferença. Eu busquei muito, nesses 12 anos, né, de carreira, eu busquei muito me especializar, Lia. Então, eu sentia a necessidade, poxa, eu preciso entender mais de um assunto. Eu buscava uma especialização, uma pós-graduação, estudar muito aqueles assuntos que eu atendia mais ou que me saltavam mais aos olhos. E nisso tudo, eu acho que eu fiz uma pós atrás da outra. Eu fiz 7 pós-graduações. Meu Deus! E eu falo isso até para quem está começando, se atentar. Que eu busquei muito, eu falo que eu fui afunilando, é importante, claro, mas eu parei de enxergar o todo. Eu parei de enxergar o indivíduo, o ser humano, como uma pessoa que está ali num momento de dor, num momento de busca, de desamparo. Então eu olhava, o olhar já clínico de, tá, ele precisa disso, tá com carência disso, disso. Poxa, às vezes ele só quer conversar com você. Tem um outro lado ali, o emocional, que muitas vezes o nutricionista não sai preparado para isso, né, Denise? Eu acho que em todas as profissões, né, tanto médicos, nutricionistas, não são preparados para essa parte emocional, é mais para a parte técnica, do que a pessoa precisa e tudo mais. Mas, principalmente a alimentação tem muito a ver com o emocional. Muito. Né? E o que você fez para mudar esse jogo aí disso? Quando eu senti que eu estava deixando de ter essa visão e eu comecei a buscar cursos também, mais voltados a um autoconhecimento e também, hoje em dia, tem a nutrição comportamental, que conversa um pouco com a psicologia comportamental. E com isso também, eu falo que eu acredito muito em energia. Então, quando a gente busca algo, o universo, o todo, ele coloca pessoas que estão nessa mesma sintonia que você. Então, eu comecei a me relacionar com profissionais que têm a mesma abordagem, com psicólogos. Tem uma grande amiga minha psicóloga que também ampliou muito a minha mente para isso. E eu comecei a ver, poxa, realmente, eu posso ir até aqui, a partir daqui eu vou indicar outro profissional. Eu não sou eu sozinha que vou fazer a mudança na vida daquele indivíduo. Então, essa entendimento que nós não somos sozinhos e nós dependemos do outro para conseguir o melhor caminho, trilhar o melhor caminho com o paciente. Pensando no paciente, né? Pensando no benefício do paciente, não só no, vai ser bom só para mim, né? Que muitos profissionais trabalham assim, eu não vou passar porque eu vou perder o paciente e tal. Mas eu sempre penso assim, se a gente pensar primeiro na pessoa, as coisas vão fluindo de uma outra forma, né? As coisas vão se ajeitando de outra forma. Que legal. E como que começou essa paixão pela nutrição? Da onde vem isso? Olha, eu sempre admirei muito aquelas criancinhas desde pequenininho que falam, poxa, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser professora. Porque eu, até grandona, eu falava, não sei o que eu quero ser. Eu sei o que eu não quero, já é um bom passo. Mas eu sempre soube que eu gostava muito de cuidar. Gosto muito de cuidar e ver a melhora na vida da pessoa, ver a pessoa se sentir melhor, ver ela conseguir enxergar as coisas com outros olhos. Então, isso envolve mudança de hábitos também. E eu conversando com uma prima que já era nutricionista, né, investigando as profissões que eu poderia ser, conversando com ela, eu vi que tinha esse cuidado e tinha uma melhora da vida do paciente, tinha uma melhora da saúde, de disposição, de bem-estar, de doenças crônicas, de tudo tinha uma melhora. E eu achei isso fantástico, muito fantástico. Então, aliado à minha vontade de cuidar e ver a mudança no outro, que para mim isso é incrível, assim, ver o nosso conhecimento e a nossa motivação consegue, sim, facilitar a transformação do outro, eu fiquei encantada. Então foi bem na época de escolher a profissão, faculdade, que você decidiu ir para essa área. Sim, foi bem próximo assim, né, do colegial que eu decidi. Mas na faculdade eu fui me encantando cada vez mais. E sempre voltado à área clínica. Tive professores excelentes que me fizeram
fez brilhar realmente esse cuidado. Eu falei, nossa, é exatamente aí que eu vou. Se apaixonou. Me apaixonei. Que legal. E daí você falou dessa integração da nutrição com o bem-estar. O que você usa hoje, então, para fazer toda essa transformação aí no seu paciente? Depois, né, de entender que a gente tem que ter a visão ampla do paciente, eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que motivá-lo. Porque, diferentemente de um médico que atende um paciente, faz um exame e revê dali 6 meses, 1 ano, eu tô com o paciente todo mês. Porque todo mês você espera uma mudança, você pergunta, e aí, como que foi? Conseguiu? Foi difícil? Então, eu falei, eu fiz um curso de imersão que era mais voltado ao coach. Eu falei, é o coach que eu preciso. Preciso instigar essa pessoa, preciso entender aonde que eu tenho que ir devagar, o que ele está disposto naquele momento. Porque nós, profissionais da área da saúde, nutricionistas, a gente tem uma visão de aqui eu posso resolver sua vida. Calma, ele não está preparado para tudo aquilo naquele momento. Você quer começar por onde? O que você acha mais importante? Então, criar esse elo com o paciente é fundamental. Deu mais resultados. Muito mais resultado. E de criar elos que foge também só o atendimento clínico. Porque hoje em dia com as ferramentas, com produção de conteúdo em site, em Instagram, em YouTube, entrevistas, a gente humaniza muito mais. E isso é muito gostoso. Porque eu defendo sempre que a gente tem que passar, você detém um conhecimento, eu detenho outro conhecimento. E eu não estou falando só com médicos e nutricionistas aqui. Então, por que não usar, não facilitar isso, não falar de uma forma simples e objetiva? A gente tem que simplificar as coisas e não ficar criando formas e métodos. O simples é tão efetivo, porque, né? É verdade. E quem vê você assim, toda hora, né, no Instagram, na TV, fazendo o maior sucesso aí aqui na nossa região, principalmente, acha que às vezes foi tudo muito fácil para você chegar aí onde você está hoje. Fala para mim, quais foram os percalços no meio do caminho, as pedras que você teve que ultrapassar, os obstáculos para você estar onde você está hoje? Bom, Lia, desde o meu desapego de uma família muito grudada, de fica aqui junto, então, meu deslocamento para cá, que muitas vezes eu falava, gente, não está pagando nem a gasolina da minha viagem de Lins a Bauru. Muitas vezes eu vim aqui e realmente não se pagava, mas sempre com aquela ideia de eu estou trilhando o caminho que eu acredito. Você está construindo, uma né? hora vai, uma exatamente. Construção, você está investindo nisso. Exatamente. E aí eu comecei a pensar, bom, para eu ser vista, além de entrar nos convênios e tudo, preciso de indicações médicas. Eu quero esse contato, eu acho que é possível esse contato. E eu comecei a elencar que área médica que conversa ou que teria indicação para nutricionista. Aí fui ginecologista, endócrino, cardio, geriatra, fiz uma lista desses profissionais, Google mesmo, aqui em Bauru. Falei, bom, X dias na semana eu vou me dispor e sentar lá na bater lá na cara e na coragem, e não conhecendo lá, ninguém, não tem problema nenhum, e ficar lá, conversar com a secretária, falar, ó, quando possível, se puder dar uma palavrinha com o doutor tal, e várias vezes isso não foi possível, sentava lá, e o médico teve que sair, tudo, muitas vezes o médico nem sabia que eu estava lá, que eu acredito, e tem um episódio muito interessante de um médico que eu fui bem conhecida aqui de Bauru, eu fui 3 vezes no consultório dele. Não sei se secretária que não permitia ou se ele não podia atender, mas eu não consegui ser atendida. Eu falei, bom, ok, vamos para o próximo. E depois de muitos anos, ele começou a me indicar pacientes. Mesmo se a gente se conhecer pessoalmente, mas acho que por paciente ir lá e ter um bom resultado, ele começou a me indicar. Eu falei, gente, olha que... eu recebo tudo muito bem, né? Eu não recebo de, tá vendo? Não, eu falo, poxa, que legal, consegui, demorou, mas consegui a credibilidade de um profissional super renomado, enfim. Eu falo, nossa, tá vendo? As coisas vêm, as coisas acontecem, né? No tempo certo, mas elas acontecem. Sim, que legal. Então, os maiores obstáculos foram esse início, né, Denise? Sim. Esse início, eu acho que quem está no início aí de carreira, que dica que você falaria para as pessoas que estão no início de carreira? Eu acho que o que você falou é muito interessante, né? E até com a coragem ali, bater de porta em porta para tentar alguma coisa.
que mais de dica você daria para essas pessoas que estão começando, que estão passando por uma situação semelhante à sua? Enxergar as coisas sempre com um otimismo e oportunidade. Não deu certo dessa maneira, tente de outra maneira. Eu gosto muito, né, eu até falei com você ali, eu gosto muito do olho no olho, eu gosto muito dessa energia que a gente passa. Então, se você tem uma verdade, se você gosta do que você faz, se você acredita, você vai conseguir se aproximar de alguém. E não tenha medo. O profissional bam, igual que eu falei que eu bati lá na porta, ele é fantástico na área dele. Na sua, quem sabe mais é você. Então, vá com essa confiança. Não fique se colocando para baixo, mas eu me formei agora, eu tenho 1 ano de formada, nanana. Não, eu tenho isso para oferecer e cada vez eu vou ter algo melhor para oferecer. Então, acredite no que você tem para oferecer e saiba, essa pessoa muitas vezes ela vai se sentir tocada com a forma que você fala, com a maneira que você se aproxima e com o que você tem também para se doar. Então, a minha abordagem com os médicos era assim, eu estou aqui à disposição, eu sempre me colocava muito próxima. Então, poxa, o paciente passava lá comigo, passava com ele, muitas vezes eu entrava em contato com o médico, falava o que estava acontecendo, pedia opinião, entender que é tudo integrado, né? Para a gente conseguir deslanchar na carreira e na profissão, a gente depende do outro. Uhum. Então, se depende do outro, não dá pra gente ficar sentadinho lá imaginando que o outro saiba da sua presença, porque ele não sabe. Uhum. Ok, que bom. E quais são os seus projetos atuais? O que tem de novidades aí pra gente? Já é um sonho um pouco antigo que eu tinha de unir nutricionistas. Eu sempre escuto muito, acho que deve ter em todas as profissões. Minha profissão sei lá, nutricionistas, enfim, cabeleireiros, X, são desunidos. A classe X é desunida. Você ouve bastante isso, né, em várias profissões. E eu falei, poxa, mas por que eu não acredito nisso? Eu falei, quer saber? Deve ter mais alguém que pensa assim. E simplesmente tive coragem, né, deixei de lado alguns projetos e comecei a dar enfoque mais para esse projeto que eu tenho de unir profissionais nutricionistas. Aí comecei a jogar, né, no Instagram e tal, se tem profissionais interessados em montar grupos de nutricionistas, de discussão e tudo. E aí começou a ter uma demanda muito interessante, profissionais que têm esse interesse de relacionar-se, de aprimorar, e não só discutir estudos de caso, mas também entender a inserção do nutricionista na atualidade, o que a gente pode fazer. E aí começou a ter esse público. Eu falei, poxa, mais pessoas acreditam no que eu acredito. Então, bora unir a galera. Então, é um grupo, né, de nutricionistas que eu estou encabeçando, que tem esse propósito de o pensar fora da caixinha. Né? O que eu posso contribuir com o outro, o que eu tenho de dificuldade que o outro possa me ajudar e como usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, porque é meio confuso na nossa cabeça. De profissional, eu falo que eu sou pessoa física e jurídica ao mesmo tempo. E a gente tem que saber como se colocar, o que divulgar, que forma que eu posso fazer isso, porque é importante a gente pensar, poxa, eu tenho que dar credibilidade, eu tenho que ser responsável pela credibilidade que eu passo. Então, que forma que eu utilizo isso, essas ferramentas, para manter uma imagem íntegra e verdadeira? Então, vai ser, além disso, né, além da parte técnica, além de estudos de caso, motivacional, vai ter também essas inserções de como o nutricionista pode atuar nos tempos modernos. Que legal, uma nova abordagem. E você fez recentemente, né, um grupo de emagrecimento? Sim, teve um grupo que eu fiz por 2 anos e meio, que aí já não era para profissionais, eram pessoas que tinham o intuito de emagrecer. Então, era uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, educador físico, academia, tinha também um curso de culinária, então era bem amplo, exatamente com a visão de mudar hábitos, mudar onde ele está inserido, e não só passar um cardápio, uma dieta, para mudar todo o contexto. E esse grupo teve duração, né, de 2 anos e meio, mais ou menos, e agora eu estou com esse outro projeto para as nutricionistas. Para as nutricionistas, exatamente. Que legal.
E fala um pouquinho no seu Instagram, o que você compartilha lá diariamente? Eu sigo lá seu Instagram, adoro. Que contribui aí com o pessoal, que poderia ajudar as pessoas ali? No Instagram, eu gosto muito de direcionar, eu gosto muito de falar de uma forma muito simples e objetiva, assim como eu defendo tudo. A gente pode falar de diabetes, índice glicêmico, dumping, cirurgia bariátrica, ou a gente pode falar de uma forma mais simplificada e atingir todo mundo. Então, eu gosto de dar dicas, eu vou intercalando, né, Lia, entre dicas de saúde e bem-estar, receitas que todo mundo busca, é impressionante, assim. Por mais que a gente fala que a berinjela é importante porque reduz a glicemia, ela tem muitos antioxidantes, aí a pessoa fala, tá, mas como que eu como de uma forma gostosa? Uhum. Então, o nutricionista também tem esse papel, né, de facilitar e colocar na rotina da pessoa. E lá, eu também costumo colocar alguns, eu falo que cada um tem seu momento de mudança de hábito. Então, eu tento colocar lá algumas, eu falo que são starts, né? Alguns cliques, que muitas vezes naquele momento a pessoa está precisando ouvir exatamente aquilo. E colocar assim, comece hoje, que você pode mudar hoje. Ah, é o café da manhã que eu não estou fazendo bem? Começa por aí. Porque senão fica uma ideia muito distante. A gente quer mudar tudo de uma vez ao mesmo tempo, e daí não consegue, porque é muita coisa, e daí desanima, desiste. Exatamente. Aí é muita desistência. Ou então a ideia de o que é fit, o que é saudável é caro, né? Que é um mito isso. Ou o que é fit, o que é saudável não vai ser gostoso. E tirar só essa ideia de peso. Estou fazendo isso para reduzir meu peso. Não é só o peso que a gente acaba ganhando não, né? Mas que a gente acaba atingindo. É toda saúde, é sua disposição. A alimentação está muito ligada com disposição. Dependendo do que você come, a química que você coloca no seu corpo é a disposição que você tem durante o dia. Então, ela está inserida em tudo. Só que tem que começar com o primeiro passo, com o segundo passo. Muita gente às vezes associa a nutrição, a alimentação com o emagrecimento, mas é muito além disso, né? Muito a além saúde, disso. a disposição, energia e tudo mais, né? Nutrição é uma prevenção, é um preventivo. Eu falo que não é igual você ir atrás de um profissional porque está doendo o seu pé, a sua perna. Então, tem que entender que você está fazendo para construir uma caminhada melhor. Pois é. Eu também trabalho com a prevenção, né? Porque eu trabalho com emocional, como coach, com a PNL. Mas muitas vezes as pessoas só me procuram a hora que estão na depressão, numa síndrome do pânico, ou num divórcio, num final de relacionamento. E eu imagino que seja a mesma coisa com você, né? As pessoas só procuram na hora que está dando o problema. Por que você acha que ainda é tão difícil as pessoas terem consciência dessa prevenção, de não esperar chegar no fundo do poço para buscar uma ajuda? O automático, a rotina. A gente só para prestar atenção quando o quê? Quando alguma coisa dói e faz a gente prestar atenção. Então, o automático, a rotina, você só vai. Tem que fazer isso, tem que ir no mais prático. Também a nossa rotina de mulher, de homem, de fazer 1000 coisas, dar conta do trabalho e, enfim, não dá tempo de cozinhar. Então, eu vou no mais prático, mais rápido e nem sempre é o mais conveniente. Então, também é programação. Você tem que se programar. Ai, Denise, mas eu não gosto de cozinhar, então não dá para fazer nada. Dá. Hoje em dia tem vários tipos de marmitinha fit. No supermercado já tem coisinhas prontas também. Então, tem sim o lado obscuro, mas tem também o lado da luz. Então, dá sim pra gente fazer essas escolhas, mas tem que se programar. Qual que é o primeiro passo aí para uma pessoa fazer uma mudança aí de vida? Em relacionado à nutrição, eu diria que olhar que aspecto você acha que não está legal. Poxa, eu estou chegando à noite, escuto muito isso de paciente, eu chego à noite muito cansado e acabo, sei lá, discando alguma coisa ou pedindo lá no iFood. Então, que maneira amenizar isso? Será que você está
muito tempo sem se alimentar à tarde, por isso que chega muito, Qual com muita o gatilho fome? que está disparando essa Qual o necessidade, gatilho que está né? disparando? Ou então, será que é porque eu não tenho nada em casa mesmo? Não estou fazendo compra, então é o que tem? Então, vê que maneira dentro da sua rotina você pode amenizar essa situação. Ou então, não, eu chego, estou sem fome, mas por um hábito eu como. Então, a gente tentar ressignificar esse hábito. Então, você chegar, tomar um banho, assistir às vezes uma série que você gosta, já dá uma sensação de prazer e aí você vai com mais calma na comida. Ok. E para você, o que é ser uma mulher inabalável? Ser uma mulher inabalável é fazer, eu uso muito essa frase, é fazer o que faz sentido. Esquece burburinhos, esquece opiniões, esquece. Se para você faz sentido e você não está fazendo mal a ninguém, mas você defende uma verdade sua e única, nada te detém, as coisas fluem. Você acorda, quando eu escuto às vezes pessoas falarem, poxa, eu acordo, eu tenho que trabalhar. Eu falo, nossa, eu acordo já assim, e aí? Vamos lá, você acorda com essa empolgação, que é sua, é autoalimentável. Então, para mim, mulher inabalável é isso, é você se empoderar da sua verdade, se empoderar do que você busca e não deixar esses rumores tirar do seu caminho. Ser inabalável no seu propósito. No seu propósito, sim. Exatamente, excelente, muita gratidão. Eu que Obrigado agradeço. pelas dicas, muito boas. E é isso, gente. É a gente se colocar em primeiro lugar, é a gente acreditar na gente mesmo, colocar a nossa verdade, como a Denise falou. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar na sua verdade. E às vezes a gente fica tanto se preocupando com o que vão falar, o que vão pensar, que a gente se perde da nossa essência e aí que as coisas não fluem. Então, fica a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Um beijo!